Olá, bem-vindos ao nosso canal. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu queria convidar vocês a fazer um pequeno exercício de imaginação. Tentem visualizar. Pensem em um lugar que deveria ser de cuidado, de tratamento, acolhimento. Agora, imaginem esse lugar transformado em um espaço de abandono, violência e morte silenciosa. Imaginem pessoas sendo levadas para lá, não porque estavam doentes, mas porque eram consideradas incômodas. Agora imaginem essas pessoas perdendo o nome, perdendo a roupa e a dignidade, e pouco a pouco perdendo até o direito básico de existir. Este lugar não é uma metáfora. Ele existiu e ficou no Brasil, em Minas Gerais. E nele, mais de 60 mil pessoas morreram. Nosso foco é a análise da tragédia do Hospício Colônia de Barbacena, imortalizado no livro Holocausto Brasileiro, de Daniel Arbex. É fundamental iniciar compreendendo a comparação feita com os campos de concentração nazistas. O campo de concentração é considerado um dos maiores centros de extermínio do mundo fora do regime de Hitler, devido à escala e à natureza da morte, que infelizmente se comparam com o que acontecia em Barbacena, somando cerca de 60 mil óbitos. A colônia, fundada em 1903, rapidamente se tornou um depósito de indesejáveis, operando como um instrumento eugenista de limpeza social. A internação não era critério médico, mas de conveniência social. Entravam pobres, mulheres que perderam a virgindade antes do casamento, mães solteiras, homossexuais, epiléticos e opositores políticos. Bastava, de fato, incomodar alguém com poder. A desumanização era imediata. Os internos perdiam nome e eram rebatizados com apelidos de animais. A brutalidade cotidiana incluía viverem nus, passarem frio, fome e a serem submetidos por torturas. O sobrevivente João Bosco, nascido no hospício, relata sua mãe, Geralda, ao protestar pela perda do bebê. Ouviu dos funcionários: chorar e protestar não vai adiantar nada. Você não vai voltar a vê-lo. Essa barbárie se intensificou no período de 1930 e 1980, com a superlotação extrema e a negligência absoluta. De repente, começou a vir uma canja branca rala que você servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, ao visitar o local em 1979, confirmou essa equivalência hedionda ao declarar: hoje estive em um campo de concentração nazista. Em nenhum lugar vi algo assim. Para detalhar a sistemática dessa violência e a cumplicidade social que a sustentou, chamo a colega Paola. Olá, como a Marina adiantou, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas do extermínio, o papel da ditadura, a questão da cumplicidade e a falta de responsabilização. A violência na colônia não era acidental, ela era institucionalizada, sustentada pela indiferença coletiva e pelo estigma extremo sobre a loucura. As práticas eram atrozes e visavam o extermínio. Para aumentar a lotação, foi criada a política do leito único, retirando todas as camas e forçando os internos a dormir amontoados no chão, onde muitos morriam sufocados. O tratamento médico era limitado. Resumia-se a eletrochoques sem anestesia, lobotomias e os chamados comprimidos azuis ou rosas, administrados ao sabor do humor dos guardas e não dos médicos. Bento Márcio da Silva, sobrevivente, lembrava-se de dizer aos médicos: se me derem Aldol, vou perder o juízo. Mas era ignorado e sofria amarrações e injeções forçadas. Um dos fatos mais chocantes é a comercialização da morte.
Cerca de 1.853 corpos e ossadas foram vendidas ilegalmente para a Faculdade de Medicina. A instituição permaneceu blindada por 18 anos durante a ditadura militar, quando a falta de acesso da imprensa permitiu que o extermínio continuasse invisível e inquestionado. A violência se perpetuou pela banalidade do mal. A brutalidade se tornou rotina e as pessoas deixaram de ver os internos como humanos. Como consequência, nenhum indivíduo foi punido. Arbex afirma que a responsabilidade deveria recair sobre o Estado de Minas Gerais. Ela conclui que todos foram cúmplices: os médicos, as famílias, os moradores, a sociedade em geral. Apesar da ausência de responsabilização individual, a denúncia desse horror impulsionou mudanças estruturais. A colega Renata apresentará o papel da luta antimanicomial nesse processo de reparação. A luta para dar voz às vítimas, que antes eram reduzidas a rótulos ou silêncio, é o cerne do livro de Daniela Arbex e do movimento da luta antimanicomial. Este movimento foi fundamental para denunciar a segregação e pressionar pela transição para um modelo de cuidado digno, baseado em serviços substitutivos. O legado contemporâneo de Barbacena é um modelo de enfrentamento do passado. A cidade iniciou uma virada histórica a partir dos anos 2000. As internações caíram drasticamente, foram criadas residências terapêuticas e um dos pavilhões foi transformado no Museu da Loucura, uma ferramenta de memória para evitar a repetição dos horrores. As consequências dessa reforma são visíveis nos relatos dos sobreviventes, que estão em processo de reabilitação, recuperando capacidades humanas básicas como escolher roupas, falar novamente, saborear comida. O caso mostra que, mesmo após décadas de trauma, como a perda de fala por 50 anos, a dignidade pode ser restaurada lentamente. A motivação de Arbex em contar essa história é dupla: fazer justiça à memória e evitar a repetição da barbárie. O Colônia é um alerta eterno contra políticas de segregação. Em suas palavras, a jornalista é enfática. A indiferença provoca barbárie. É fingir que não vê. É isso que permite que uma colônia exista. Concluímos, portanto, que a história do Colônia é um lembrete crucial. Sem memória crítica e políticas públicas que combatam a exclusão social, a desumanização pode reaparecer sob novas formas. A luta por uma saúde mental é, acima de tudo, um ato de resistência contínua. Muito obrigada.